Como é difícil tomarmos decisões. Nossa mensagem de hoje tem, portanto, esse título, baseado em Eclesiastes 8, 6 a 9. É difícil decidir. Diz-nos a palavra de Deus na versão Prazer da Palavra. Agir com sabedoria é mesmo difícil, porque requer decisão de modo adequado. Tudo que se faz tem consequências que nunca se sabe como e quando chegarão. Ninguém sabe quantos anos de vida tem. Ninguém sabe quando seu fôlego de vida acabará. Ninguém pode dizer quando a morte vem. Esse é o enigma que ninguém solucionará. Nesse contexto, então, o sábio do Eclesiastes nos lembra, em primeiro lugar, que tudo que nós decidimos fazer tem consequências. Se eu decido dormir até mais tarde, tem consequências. Se eu decido acordar mais cedo, tem consequências. Se eu decido ir à igreja hoje, tem consequências. Se eu decido não ir à igreja hoje, tem consequências. Se eu decido tomar um café, tem consequência. Se eu decido não tomar café, tem consequências. Se eu decido ler a Bíblia, tem consequências. Se eu decido não ler a Bíblia, tem consequências. Por exemplo, se eu decido me afastar das pessoas, tem consequências. Se eu decido manter minha conexão com as pessoas, tem consequências. Se eu decido seguir a palavra de Deus o mais à risca que eu posso, tem consequências. E se eu faço pela minha própria cabeça, tem consequências. Então, é óbvio que todas as nossas decisões têm consequências. Mas, lamentavelmente, é óbvio que nós achamos que isso é verdade só para os outros. Para mim, não. Para mim, Deus vai dar um jeitinho e resolver o meu problema que eu criei. Para o outro, ele tem que pagar por aquilo que ele fez, para ele aprender. Eu não. Não é assim que a gente se comporta. Então, isso é para todo mundo. Para quem crê em Deus e quem não crê em Deus. Para quem confia no Espírito Santo e quem não confia. Tudo o que nós fazemos tem consequências. Segunda verdade que aprendemos desse texto da Bíblia. Sempre que agimos sem saber... nós sempre agimos sem saber o futuro. Esse é o nosso grande problema. Eu, digamos, vou atravessar uma rua. Tomei a decisão. Mas eu não sei o futuro. Eu não sei se virar um carro desabalado da carreira furando o sinal. Eu não sei. Por exemplo, eu posso receber meu salário hoje, dizer eu vou gastar todo hoje, que no mês que vem eu recebo de novo. Mas eu não sei se eu vou receber de novo. Essa é a grande dificuldade da vida. Nós sempre agimos sem saber o futuro. Futuro esse que nós buscamos construir. Por isso, em terceiro lugar, óbvio, nós precisamos de sabedoria para decidir. Sabedoria para decidir se ficamos em casa ou saímos. Se compramos ou guardamos. Se distribuímos ou retemos. Se oramos ou nos desesperamos. Precisamos de sabedoria para decidir. Na verdade, em quarto lugar, nós precisamos de sabedoria para viver. Nós vivemos sem sabedoria? Vivemos. Vivemos bem sem sabedoria? Não vivemos. Temos que ser realistas a este respeito. Eu quero introduzir aqui uma ideia, então, depois mais duas, porque eu sempre, quando falo do tema da vontade de Deus, eu sempre digo
que nós precisamos ouvir os sinais de Deus, as vozes de Deus. E usei uma figura que um autor chamado Charles Stanley usava, de que Deus nos manda placas, como placas de trânsito. Mas eu queria, vamos dizer, substituir essa ideia ou complementá-la, dizendo que nós precisamos ouvir os sons de Deus. E aí eu introduzo essa sugestão de pensar nos sons de Deus como uma orquestra harmoniosa. Nós ouvimos uma palavra de Deus, um sinal, um som. Depois nós ouvimos outro som. Vamos colocar esses sons formando uma orquestra harmoniosa. Eu preparei a primeira versão da paráfrase do livro de Apocalipse. E uma coisa impressionante, lendo esse livro diferente e magnífico, é exatamente que cada palavra, são muitos anjos que falam, muitos anjos. Mas tem um anjo que conduz João, como que pela mão, e leva para o céu, para baixo, nas visões de João. Mas há outros anjos também, há outras vozes. É isso que eu quero salientar. E há vozes que estão em desacordo com a palavra de Deus no livro do Apocalipse, que vem da besta do mar, besta da terra, do falso profeta, da besta do abismo. Também tem suas vozes. É outra orquestra. Mas a orquestra celestial tem muitas vozes, são harmoniosas. O que quero dizer com isso é o seguinte: você está com uma decisão a tomar, você vai a uma pessoa mais sábia, ela diz, olha, eu sugiro que você vá por esse caminho. Está bem. Mas procure ouvir uma outra voz também e vamos arrumando, arranjando, musical termo, para que forme uma orquestra, não só uma voz, não só um sinal, não só uma placa de trânsito, mas um conjunto de placas. Sabe por quê? Aquela placa pode estar errada. A placa estava escrito 70 e alguém foi lá e escreveu 90. Mandar um pouquinho mais no 70 e ver mais à frente uma outra placa confirmando o 70 ou mudando para 90. É disso que estou dizendo. Então, precisamos de sabedoria para viver. Então, ouça os sons de Deus como se fosse uma orquestra. Em segundo lugar, confira esses sons de Deus com a Bíblia de Deus. Porque esses sons de Deus não podem estar em contradição com a Bíblia, a palavra do mesmo Deus. Dá um pouco de trabalho. Mas você ouviu uma orquestra que parecia ser divina e observou que aquela orquestra soltou um som que você abriu a palavra de Deus e não confere. Talvez você não tenha ouvido direito. Talvez você tenha ouvido o que você quer ouvir. E a palavra de Deus é penetrante. Terceiro lugar, haja. Você pediu sabedoria a Deus, ouviu os sons de Deus, conferiu com a palavra de Deus, agora tem que agir. Mas essa ação tem que ser coordenada com a ação de Deus. Então, é hora de agir e esperar Deus agir. Olha a sabedoria. Bom, já sei a palavra de Deus, confere com a palavra de Deus, vou colocar o pé na rua. Mas deixa Deus colocar o pé dele na rua também. Não é? Essa harmonia entre a minha ação e a ação do Deus eterno. Recapitulo bem rapidamente. Tudo que nós decidimos fazer tem consequências. Devemos saber que sempre agimos sem saber o futuro que nós vamos construindo.
Terceiro, nós precisamos de sabedoria para viver. E quarto, nós precisamos de sabedoria para decidir. Perdão, eu confundi aqui. Voltamos ao terceiro aqui. Precisamos de sabedoria para decidir. E quarto, precisamos de sabedoria para viver. Aí, então, ouvido os sons de Deus. Inteligência para conferir os sons com a Bíblia. E terceiro, agir e esperar Deus agir. Graça e paz para você. Momentos com Cristo, compartilhando a graça de Deus. Mas antes, vamos dar uma linda música. Como será o amanhã? Com Jefté Santos.